uma pessoa, ela é um tipo de inteligência que não é a inteligência artificial. Ela talvez fosse o que o pessoal chama de inteligência artificial geral, né? Qual é a diferença? Aí o David Dott, que é um físico, dá um exemplo muito bonito, né? Quando você tiver inteligência artificial geral e você pedir para ela, me faz essa programação aqui, ela vai poder dizer para vocês, não, eu não faço. Aí vocês vão ter uma pessoa. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math. Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group. Hoje o papo vai ser mais sobre AI, só que do ponto de vista humano, o impacto que a AI traz na sociedade. E Cássio, me diz uma coisa, tem um podcast aí que quando o pessoal vai 3 vezes, paga boleto. Aqui a gente vai começar a instituir essa regra também? Eu gosto mais dessa, Marcel, do que a de pedir música no Fantástico, tá? Então podemos instituir. E temos um roteiro aqui preparado por humanos e lapidado por AI para o papo de hoje, né? Sempre a gente dá uma revisadinha, mas aquele carinha que fazia essa parte talvez já não seja tão necessário porque tem um robô fazendo isso. Mas eu não vou me arriscar a entrar nesse assunto, tendo você e principalmente aqui o nosso convidado que retorna aqui ao podcast, o Eduardo Luft, filósofo, autor, pesquisador, professor. Eduardo, muito bom ter você aqui sempre. Muito bom ter você aqui mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite para bater mais esse papo. Eu que agradeço, Cássio. Uma alegria estar aqui de novo. Também dou um oi para o Marcel e para a Fabiana. Vai ser muito legal. Muito bacana. E a gente recebendo aqui também, como já antecipou Eduardo, a Fabiana Amaral, a nossa Fabi, Executive Growth Director aqui da Math. Fabi, muito bom ter você aqui sempre. Obrigado por mais uma vez participar com a gente. Prazer estar aqui, esse assunto interessante, delicado, estimulante, estou animada. Vamos lá, então. Bom, a gente começou aqui já falando um pouquinho, né, de inteligência artificial, mas deixa eu começar com uma questão mais ampla para vocês aqui. O mercado tem sentido, né, que tem interferência, tanto no ponto de vista do consumidor, quanto dos investimentos que são feitos, né, sobre, aliás, interferência não, inferência sobre o que vai acontecer com o advento da inteligência artificial. O que vocês imaginam, hein? O que vai ser da gente, né, do ponto de vista de trabalho, de vida, com essa brincadeira que começou agora, fazendo roteiro de podcast, fazendo resumo de livro, fazendo desenho que talvez um artista profissional levasse horas para fazer e eles fazem em 10 segundos, fazendo voz artificial. O que vai ser do futuro do consumo, do futuro das empresas com isso, hein? Eu vou pegar um ponto, Cássio, antes da gente ir para uma pergunta ou para uma insinuação mais provocante para o Eduardo nos trazer essa visão mais social e filosófica que ele consegue trazer. Eu acho que a gente não sabe. E eu acho que e aí o pessoal fica com muito medo. Essa é a real. Então, a gente de fato não sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer. A gente não sabe qual é o tamanho do impacto real que a inteligência artificial pode trazer no consumo, nas relações sociais. A percepção é que a gente não sabe. Mas a gente também não sabia o que ia acontecer, o tamanho das revoluções, quando a gente teve a prensa de Gutenberg. Eu não vou nem falar da internet, não vou falar do smartphone. Vamos pegar a prensa de Gutenberg. Então, o que acontece lá atrás, quando, né, Gutenberg coloca ali a prensa, não sem querer, a primeira coisa foi uma Bíblia, né? A gente tinha lá os monges copiistas que copiavam as Bíblias, e aí essa função, os monges ficaram desempregados, né? Teve ali manifestação na Times Square dos monges? Não teve. Eles foram fazer outras coisas, a sociedade se rearranjou. Mas a fluidez da informação, ela pode ter tido em algumas visões, ser considerado como ela ter sido um problema, mas a gente pode ver que nós não teríamos, sem a fluidez de informação, que a prensa passa a dar uma liberação da Igreja Católica, em alguns pontos na criação da Igreja Protestante, a gente não tinha a capacidade dos folhetins, que é quase que a base da Revolução Francesa. Então, não ia acontecer a Revolução Francesa
como nos moldes que a gente conhece, se a gente não tivesse tido uma capacidade da formação ser mais fluida, as pessoas poderem propagar a sua própria informação. Né? Tem muita gente que gosta de lembrar, tem um fato do livro, do filme do Napoleão que eles esquecem de colocar, que a primeira coisa que Napoleão fez foi comprar uma imprensa. Né? Ele comprou um jornal, e aí comprando um jornal ele conseguiu trabalhar como a informação ia ser divulgada, conseguir vender a ideia dele e tudo mais. Então, eu voltei muito no tempo para mostrar que, cara, a gente já teve uma onda absurda de mudança de paradigma. Foi assim com a prensa, depois foi com o telégrafo, depois foi com o telefone, depois foi com a internet, depois foi com o e-mail, depois foi com o smartphone, com as redes sociais, e agora é com o chat GPT. Então, a gente não sabe. E talvez aí esteja a beleza, né, de não saber, porque o mundo é inédito. O mundo é surpreendente. A gente de verdade não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabia em 2019 que a gente ia ficar trancado em casa em 2020. Então, acho que essas possibilidades do não saber pode assustar, mas também gera muita oportunidade. Então, eu acho que qualquer um que tentar responder para você hoje friamente o que vai acontecer, numa cauda, uma cauda tão gorda de possibilidades de saída, tá mentindo. E aí agora eu vou deixar esta visão do A Gente Não Sabe. O que você traz para a gente, Eduardo, para esse papo? A gente está bem sintonizado, Marcel, porque eu ia falar exatamente isso também, que a primeira resposta assim que a gente vê sobre a situação é exatamente isso. Nós não sabemos o que vai ocorrer, quer dizer, tá? Eu acho que tem algumas ocorrências assim bem recentes que eu acho que elas dão alguns sinais assim do que está ocorrendo, né? Eu acho até que essa reação que está ocorrendo em vários governos da sociedade, né, cuidar com censura, etc., criar uma preocupação que não existia, né? Eu acho que isso é uma resposta ao aspecto positivo da inteligência artificial, que é dar um upgrade generalizado, não só em termos de produção de conhecimento, quer dizer, a gente está agora com uma ferramenta que eleva todo mundo num grau além de onde ele está. Claro que para pessoas diferentes e áreas diferentes, setores diferentes, isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde e numa intensidade diferente, né? Mas está todo mundo sentindo esse upgrade e, ao mesmo tempo, da imprensa, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, um impacto muito grande na descentralização de troca de conhecimento e uma força muito... Eles são muito mais livres do que eram. E eu acho que é justamente isso que dá o susto. Vai vir a reação contrária, porque vão começar a censurar o pessoal, né? Então, assim, do lado positivo, tem um upgrade muito grande de aumento de liberdade, expansão das liberdades, em termos de acesso e troca de informação, e um upgrade no conhecimento humano enorme. E enorme mesmo, assim. E como eu estava falando numa outra ocasião que a gente estava conversando, né? Esse upgrade aí, ele vai aparecer de modo distinto em diversas sociedades e vai ser aproveitado de modo distinto, porque eu acho que em sociedades em que a dinâmica social é maior, ou seja, em sociedades em que aqueles que estão no topo hoje em dia, que vão ter um upgrade, né, eles podem eventualmente descer do topo pela competição de mercado, né, e aqueles que estão lá embaixo podem subir, escalar novos níveis sociais. Em sociedades dinâmicas, eu acho que o impacto vai ser mais positivo. E eu acho que essas sociedades vão conseguir receber melhor esse produto e vão ter mais força, mais robustez com ele. Sociedades mais estáticas, assim, e vamos dizer assim, com camadas sociais fixas, ou de difícil mobilidade social, tipo o Brasil, por exemplo, elas vão sofrer mais, porque agora o pessoal que está lá embaixo, como é que vai fazer, né? Que às vezes não tem nem alfabetização direito, né? Então aí a coisa, eu acho que complica um pouco mais. Eduardo, nessa linha do que você comentou, você tem a ideia de que isso acaba, inclusive, criando uma distância maior, né? Por exemplo, você deu o exemplo do Brasil, né? Onde tem essa menos flexibilidade dessa mobilidade social. Então, tem muitas pessoas que vão demorar muito tempo para ter esse alcance. Será que isso não cria uma distância ainda maior das pessoas que, de repente, estão com menos oportunidades e não vai ficar muito centralizado, digamos assim, nas pessoas que já, sabe, ou já nasceram com mais
assim, nesse meio, já estão mais próximas disso, já tem mais oportunidade, já tem coisas mais ao alcance. Você não entende que isso, de repente, pode distanciar ainda mais, sabe, essa camada, olhando para essa parte social? Exatamente, esse é o ponto. Eu acho que o pessoal às vezes se foca muito em desigualdade social. O problema, a meu ver, assim, o problema não é desigualdade social. O problema é mobilidade social. Porque em qualquer sistema complexo surgem essas grandezas escalares, assim, né? Então, é natural, até pelo enriquecimento de uma sociedade, vai ter sempre um topo que vai ficar cada vez mais rico. Isso aí é um processo econômico. Não tem problema. O problema é, claro, vamos dizer assim, aqueles que estão embaixo, se eles têm um suporte embaixo, não dá errado, óbvio, né? Quer dizer, mas ao mesmo tempo a mobilidade social, que a pessoa não fique estancada lá em cima. E isso aí me preocupa mais no Brasil, né? Porque não é só que aquele que está lá em cima vai ter um upgrade grande, que vai enriquecer mais. Isso aí é bem-vindo. O problema de repente, que alguns setores da sociedade que já estão cristalizados lá embaixo, porque é uma sociedade de baixíssima mobilidade social, algumas castas, assim, que vão ficar lá. Né? A gente pensa em Índia quando pensa nisso, né? Enfim, pela história social da Índia, né? Mas, na verdade, o Brasil tem isso. Por exemplo, França tem mais isso do que, certamente, Estados Unidos, por exemplo. Pela história monárquica da França, etc. As castas da aristocracia de sangue, né? Mas o Brasil, não só por ter tido uma tradição monárquica, né, na origem, mas porque as nossas condições aí de abuso social que a gente conhece, né? Eu acho que isso é preocupante, sim, se tivesse posição política, alguma coisa assim, né? Aí eu acho que isso aí o pessoal devia se preocupar, né? Por exemplo, o nível de alfabetização no Brasil ainda é complicado, né? E aí tu vai para semi-alfabetização, aí tu vai para não sei o que, aí como é que fica, né? Todo mundo vai sentir, né? Por exemplo, a minha área, eu sou professor, né? Vamos dizer assim, pós-graduação, sempre fui pesquisador. Eu estava conversando, a sala de aula, antes da inteligência artificial, já era um absurdo, ao meu ver, tá? Assim, não tem muito sentido. Eu sempre acho que a forma clássica da universidade era muito mais adaptável ao que está ocorrendo agora do que essa que a gente tem. Porque a forma clássica de universidade era assim: a universidade era uma espécie de lugar de reunião dos pesquisadores de ponta, e eles faziam suas pesquisas, às vezes falavam para o público que eram alunos da sociedade, e orientavam aquele grupo. É isso aí. Você imaginem agora com inteligência artificial, em que o aluno sentado com o seu computador, ele tem ali uma troca de diálogo com a máquina, que é muito bom, em vez de ficar lá sentado na aula com 40 alunos, o professor nem consegue falar com as pessoas. Então, na minha área, o impacto já é enorme. Só que o que vai acontecer, eu acho? A pessoa que tinha uma certa função vai ter outra. E se é bom, vai para cima. Isso aí eu acho que não vejo muito problema. Agora, e aqueles que estancarem, só que ficarem para trás? E eu acho. Tem um ponto, Eduardo, que foi até uma das provocações que me fizeram te fazer o convite, que foi uma pergunta, pessoal, hoje, né, tem muita preguiça de ler. Né? A gente vê ali que livro, um paper, quer dizer, alguma coisa mais densa, né? Filmes. A gente, né, o pessoal não consegue mais parar para se concentrar por muito tempo e ver um filme. Está acostumado a só ler a manchete da notícia no Twitter ou no Instagram ali com a foto de meia dúzia de palavras, ou de fazer vídeos ali de alguns segundos no TikTok, colocar um vídeo de 2 minutos e ninguém vai assistir. Então, você tem esse tipo de consumo de informação. Agora as pessoas não leem mais. Com a inteligência artificial fazendo as relações de sinapse, será que as pessoas não vão ter preguiça de pensar? Será que as pessoas não vão começar a deixar com que nem sequer ter as opiniões delas serem criadas por terceiros? Me fizeram as perguntas, eu falei, olha, eu acho que aqui a gente tem uma hipótese dessa preguiça de pensar, de imaginar, de gerar relações, uma hipótese que não está dentro do nosso, hoje, do meu principal campo de estudos, que a gente vai falar de ciência de dados, assim, se esse comportamento acontecer, a gente vai perceber. Mas eu fico perguntando duas coisas, né? Se as pessoas leriam mais se o Twitter não tivesse sido existido, né? Eu não sei. Eu acho que a gente tem aquela coisa do saudosismo, né? Da saudade do que não existiu. Não, no meu tempo todo mundo lia mais. Lia mesmo? Lia de verdade? Exato. Ou era só porque era só o que tinha e você via algumas pessoas lendo, você percebia que era? Exatamente. Eu tenho dificuldade. As pessoas vão ter preguiça de pensar, elas vão pensar mesmo.
será que aquele que já tem preguiça hoje e já não quer, que me dá uma ideologia, me dá uma opinião para eu chamar de minha, já não é assim hoje? Eu fico pensando se a gente realmente vai ter uma mudança ou se a gente vai só colocar mais alvo em algo que já acontece, que as pessoas já é um movimento natural. Sei lá, eu fico pensando assim, todo mundo sabe que comer saudável faz bem, mas no final do dia você passa no McDonald's, está lotado, na loja de comida saudável no shopping ali tem uma fila de 2 pessoas. Então, assim, a gente. Né, e os dois são fast food, os dois vão ser rápido, mas a gente tem uma tendência a super açúcar, comida mais palatável, não fazer exercício, né? Evitar tudo que pode ali para. Eu não sei se é exatamente uma tendência, se é um movimento do social, mas eu não sei se é só por causa da internet e que a gente não lê, e vai ser só por causa da inteligência artificial que talvez comece a se ter uma preguiça de relações de sinapse. Eu acho que isso aí, eu acho que isso aí, não, na verdade, não. Assim, tem que ter um nível básico de leitura, tá? Aquilo que eu estava falando antes das castas, né? Quer dizer, tu tem que ter uma população alfabetizada, tu tem que ter um nível ali básico para todo mundo. Agora, é evidente que distintas categorias profissionais, distintos interesses, distintas pessoas vão ter um nível de tipo de leitura e de volume de leitura totalmente diferente. Então, isso aí sempre vai ser assim. O que vai acontecer? Vai ocorrer que aquelas pessoas na sociedade, fora esse nível baixo de alfabetização e leitura, tá? Tem pessoas que já liam muito, que agora vão ter uma competência para leitura alavancada. Vamos dizer assim, ó, meu uso de calculador é de um tipo, tá? Porque eu não sou profissional que necessite de calculadora muito avançada. Então, é claro que eu não vou ficar agora perdendo tempo fazendo cálculo. Eu vou lá na calculadora e calculo. Eu tenho que ler artigos científicos, tá? Na minha área. Hoje em dia, eu pego a inteligência artificial, pego o artigo científico, peço para fazer um resumo, e em vez de eu ter acesso à informação de 10 papers por não sei quanto período de tempo, eu tenho acesso a 100, 200, 300, 400. Eu fui, então, alavancado nesse sentido. Quer dizer, eu vou ter um acesso ao volume de conteúdo, a leitura muito maior do que eu tinha. Então, eu não vejo isso como negativo. Eu vejo a inteligência artificial como uma alavanca para ampliação de acesso à informação pelos especialistas e, consequentemente, um impacto muito maior daquelas pessoas que leem muito sobre a sociedade, como a empresa teve. Quer dizer, aquelas pessoas que já leem muito vão ler muito mais, vão ter muito mais volume de leitura muito maior. Tipo de leitura vai prejudicar? Acho que não. O Kant vai continuar sendo difícil como sempre foi, entendeu? Filósofo alemão, né? Então, se eu quero ler um parágrafo do Kant, eu tenho que ficar lá parado, eu tenho que tirar todos os barulhos de perto para poder me concentrar na leitura. Bom, quem faz esse tipo de leitura já era pouco. Só que agora ele vai ter acesso a muito mais pesquisadores de Kant, porque ele vai ter um acesso maior, um volume maior de pesquisadores em relação ao tempo que ele tem disponível, né? Então, esse cara aí que estuda Kant vai ter um impacto maior na sociedade. O cara que estuda marketing vai ter um impacto maior na sociedade. Todo mundo que tem um nível de leitura X vai agora ter um impacto maior na sociedade, porque tem uma ferramenta que ampliou o acesso ao conteúdo em termos de quantidade e também de qualidade. Porque ele consegue ter ali na inteligência artificial um primeiro filtro, né? Para dizer, agora eu vou me aprofundar nesse artigo aqui. Tudo bem, mas eu já tive um filtro prévio de 100 artigos. É difícil fazer isso, a gente, né? Colocando até mais 2 pontos, né, em cima até do que o Marcel primeiro perguntou, né, como que fica a leitura. Marcel, eu estava relembrando aqui quando existiu aquela campanha Leia com uma Criança. Isso foi em 2010, assim, e já me parecia que era preciso desse esforço e desse estímulo para que as pessoas continuassem incentivando a leitura nas pessoas. Então, ao mesmo tempo, não me parece uma coisa de agora, sabe? Será que agora as pessoas vão parar de ler? Será que elas já não vinham parando de ler há bastante tempo, sabe? Esse é um dos pontos. E agora, pegando um pouco isso que o Eduardo
Eduardo comentou, será que, olhando de uma forma positiva, né? Será que justamente porque hoje as pessoas têm essa possibilidade, sei lá, antes você tinha que ler o livro, né? Agora você tem como, por exemplo, para quem já era preguiçoso, digamos assim, né? Você não precisa ler o livro, você consegue o resumo, você consegue só algum debate em cima do livro, você consegue ler alguma discussão, ou nesse ponto do que o Eduardo falou. Você não precisa ler 10 artigos científicos, você consegue, de repente, escolher os pontos principais deles e tudo mais. E será que isso também não. Talvez sendo muito otimista, tá? Mas não estimula a pessoa que já era preguiçosa, porque agora ela fala, bom, eu não preciso ler 10 artigos, agora se eu pegar eu consigo. E talvez você conseguisse a primeira volta à leitura, sabe? Ou dedicação desse tempo, porque exige menos tempo, entende? Eu não sei se. Assim, ó, eu não sei se é verdade as pessoas leem menos. Não sei. Vocês têm dados sobre isso? Acho que não. A média da população. Também eu não sei. O argumento é mais ou menos assim, ó, eu também não sei se o especialista, como eu estava falando ali, né, que vai fazer um filtro da inteligência artificial dos artigos, eu não sei se ele vai ter menos profundidade no assunto. Eu acho que não. Eu acho que ele vai pegar uma primeira triagem e ele vai escolher artigos e vai continuar se aprofundando. Assim, ó, é a mesma pergunta assim, será que o surgimento da calculadora fez com que as descobertas e o avanço no conhecimento matemático diminuísse? Pô, eu acho que não, né? Eu acho que os caras agora têm um computador ultra potente lá para avançar passos gigantes na matemática, entendeu? Eu acho que é a mesma coisa de inteligência artificial, quer dizer, acontece que em vez de ter um acesso a 100 artigos com o seu filtro natural do cérebro, né? O cara agora tem inteligência artificial para filtrar 2.000 artigos ou 3.000. Desses aí, ele vai pegar os 20 bam e vai se aprofundar de novo. Só que ele teve entende? Ele teve agora um salto de qualidade, de refinamento enorme. E deixa eu dar um exemplo pessoal, assim, eu uso o Twitter, por exemplo. Só que eu uso o Twitter de um modo muito estranho, assim, eu pego lá o cara eu gosto de várias áreas, tá? Porque filosofia é meio generalista, assim, então eu pego lá um cara de física que eu gosto muito, pego um cara de história que eu gosto muito, pego um cara de história medieval que eu gosto muito e eu boto lá. E eles funcionam como uma espécie de filtros para mim. Às vezes eles sugerem um livro, às vezes um artigo, eu vou lá e estou lendo o livro que ele sugeriu. Então, assim, isso prejudicou a minha vida porque me deu distração? Acho que não. Eu acho que ela me deu um potencial, uma ferramenta que me deu um potencial maior de acesso à informação que antes, mesmo como filósofo. Eu acho que tem algumas coisas mais preocupantes, assim, que é tipo. É um assunto mais filosófico, mas eu acho que é interessante e vai de todo mundo, tá? Eu acho que a noção de pessoa como ser autônomo, livre, responsável, começa a ser prejudicada um pouco, tá? E eu acho que isso aí a gente está sentindo impactos bem específicos, pontuais, assim. Por exemplo, direito de propriedade, de textos. Se eu não me engano, o New York Times está processando a inteligência artificial, né? Porque o pessoal ali do GPT, né? Por causa de direito intelectual de texto. Agora está tendo um baita de um conflito nos Estados Unidos, porque o MIT e Harvard estão começando a ser olhados com cuidado por plágio lá em pessoas de alto poder dentro lá da estrutura da universidade, tá? Direito de imagem, direito intelectual. Por que isso é importante? O pessoal diz assim, não precisa de direito intelectual. Eu acho que por trás tem a pessoa. A pessoa não é a inteligência artificial. Existe uma diferença entre a Fabiana, como pessoa, que pode ser responsabilizada juridicamente, moralmente, pelo que ela faz, e a inteligência artificial. Só que às vezes as coisas se confundem, né? Porque a inteligência artificial começa a produzir texto, ela produz imagem, ela liga para as pessoas, ela fala com as pessoas. E a nossa sociedade está perdendo um pouco a noção da importância da pessoa, inclusive direitos humanos básicos. Eu acho que a reação pandêmica ali mostrou isso. Direito que a pessoa tem sobre o uso do próprio corpo, direito que a pessoa tem sobre locomoção, direito que a pessoa tem sobre acesso ao recurso médico ou não. Essa noção forte de pessoa como ser livre, responsável, autônomo moralmente, juridicamente, ela está sendo minada pelo avanço da inteligência artificial. Porque a gente começa a confundir as duas coisas, entende? A inteligência artificial produtora de texto, ela é produtora de imagem, ela fala com as pessoas,
E a gente começa a perder a noção da importância das liberdades, da democracia. A gente começa a perder a noção da pessoa. Eu acho que esse aspecto talvez seja o mais importante do ponto de vista moral, jurídico. Isso a gente vai estar vendo o impacto disso, tá? Com essas questões que eu falei do MIT, e New York Times processando o GPT. Mas isso a gente vai ver, eu acho que cada vez mais esse problema aparecendo para cada um de nós, assim, na nossa vida, no Eu, cotidiano, assim. eu Eu acho fico que é um negócio mais pensando, complicado. eu fico pensando assim, Eduardo, você traz um ponto bastante conectado que a gente, quando olha sobre as provocações que se traz do que a sociedade, do que a sociedade, não, desculpa, do que a inteligência artificial pode trazer de problemas para a sociedade, nesse papo, o que a gente está vendo, na verdade, não, ela não está trazendo, ela está amplificando aquilo que existe. Então, você vai ouvir bastante gente falando, não, ó, a gente vai ter muito viés, porque tem o viés do cara que programou. Já tem o viés. Gente, o viés está na. Assim, um editor-chefe do jornal vai ter um viés do que ele vai colocar na capa do jornal. Isso chama edição, né? Assim, a gente tem isso nativamente. Ah, pode ser que, né, você trouxe agora um exemplo, pessoal, né, que uma preocupação saudável e real, tipo, olha. A gente pode ter um problema das desigualdades, principalmente ali nos pontos em que a gente tem a baixa mobilidade social, porque daí nós estamos falando que a desigualdade vai ser impactada de tal forma que realmente a gente pode ter gente que perca o emprego e não consiga se recolocar. Tá, mas esse problema já existe. Esse problema já está dado. Ela tá criando amplificações. Então, nos problemas que já existem, ela pode ser um Sim, amplificador, mas sim. eu também encaro como se usada de forma diferente, né, e ela tem a capacidade de começar a ser utilizada para ser parte da ferramenta de solução desses problemas. Ela pode ajudar a gente a reduzir desigualdade? Pode. Você pode colocar mais pessoas em pé de igualdade, desde que a gente consiga nivelar, pegando ali o que a Fabi pegou do Leia para uma criança, né? Nivelar a largada de todo mundo. Então, ela pode ser usada para isso. Ela pode reduzir os vieses? Pode. Ela pode entender que ela teve um próprio viés. Ela pode, a partir do entendimento de um próprio viés, se treinar para dar mais do que uma visão para um mesmo problema, né? A gente Isso tem. aí, eu acho que. Isso aí sim, mas eu acho que tem uma ruptura mais profunda, que é filosófica, mas é bem prática, tá? Que é assim, ó. A pergunta é a seguinte: a inteligência artificial, ela é uma pessoa ou não é uma pessoa? A pessoa ela mesma, ela é uma máquina sofisticada ou não é uma máquina sofisticada? Por que isso é importante? Segundo Harari, nós seremos algoritmos Isso, biológicos. exatamente. Esse que é o problema, porque agora, inclusive, para, por exemplo, vamos resolver os problemas sociais que estão surgindo com a inteligência artificial. Tudo bem. Mas nós vamos tratar as pessoas como agentes autônomos, moralmente responsáveis, juridicamente responsáveis, ou elas são ressignificadas agora? As pessoas podem ser manipuladas pelos governos como a gente manipula a inteligência artificial, porque no fundo a nossa ciência está mostrando que pessoas só são softwares sofisticados aí que falam, entendeu? Isso aí fica cada vez mais surpreendente. Eu vi um pesquisador de inteligência artificial fazendo o seguinte: eu pego a fala agora do Marcel em 30 segundos e pego a imagem do Marcel e pego a inteligência artificial e reconstruo agora o Marcel falando em 30 minutos. O que eu quero que ele fale, o que eu boto a máquina a falar. Então eu começo a dizer assim, pô, mas vem cá, o Marcel real, o Marcel real e o Marcel criado pela inteligência artificial. Qual é, afinal, a diferença? Ah, no fundo, nós somos macacos sofisticados, como diz o darwinismo. Ou nós somos aí um software sofisticado, como diz o teórico da computação, né? A gente perde a noção. Agora vem uma questão filosófica aqui. O que é inteligência quando a gente fala em inteligência artificial? A inteligência é só uma forma mais sofisticada de software? Ou ela é criatividade? Ou ela é liberdade? Ela é a capacidade de criar algo novo? Essa é a noção clássica de pessoa, entendeu? Que está por trás do nosso direito, que está por trás do direito de propriedade intelectual, que está por trás do direito de criação de imagem. E a minha impressão é que a gente está fundindo os dois âmbitos, aquilo que a inteligência artificial produz e aquilo que uma pessoa produz. Só que uma pessoa, agora vou dizer algo bem forte, tá? Uma pessoa, ela é uma tipo de inteligência que não é a inteligência artificial.
ela talvez fosse o que o pessoal chama de inteligência artificial geral, né? Qual é a diferença? Aí o David Dott, que é um físico, dá um exemplo muito bonito, né? Quando vocês tiverem inteligência artificial geral e vocês pedirem para ela, me faz essa programação aqui, ela vai poder dizer para vocês, não, eu não faço. Aí vocês vão ter uma pessoa. Pessoa é aquele que pode dizer não. Inclusive, politicamente, eu digo não. Ele não pode ser escravizado. Não, e não é por um desejo nosso, é porque tem algo na inteligência dele que é uma diferença crucial entre ele e a máquina. Ela está confundindo uma máquina sofisticada com uma pessoa. Isso aí vai ter impactos no direito, vai ter impacto na moralidade, e a gente vai ter que resgatar a noção forte de pessoa. Porque isso vai ter impacto na democracia, vai minar a democracia. E vai ter impacto em várias áreas, vai ter impacto até na relação do emprego, vai ter um monte de impacto em todo que é lugar, tá? Isso aí eu acho que é talvez a coisa mais complicada que eu vejo, porque muita coisa para mim é até positiva. Então eu acho que tem diferenciado a tua fala, Marcelo, entre os impactos que vêm pela sofisticação da inteligência artificial e esse impacto mais radical, que é a confusão dessa inteligência com inteligência geral, criativa, com a pessoa, que é o que faz o Harari. O Harari está confundindo o tempo inteiro inteligência artificial, por mais sofisticado que seja, com inteligência artificial geral, com uma pessoa. Ele está confundindo o tempo inteiro. E é por isso que ele começa a minar democracia, etc. Ele começa a minar porque ele não vê diferença, entendeu? Sabe o que eu acho que, até no impacto de negócios, assim, se a gente for dar uma olhada, e eu acho que tem um impacto muito, muito real agora, assim. A gente está até conversando isso antes de começar a gravar. Pegando, existe uma coisa que uma inteligência artificial hoje, ela vai funcionar para o racional, muitas vezes, ou para o cartesiano, vamos deixar assim. Isso. Então, você vai pegar ali, olha, eu preciso saber qual é a melhor ação a ser realizada nesta circunstância. Ela vai pegar os dados que ela tem até aquele momento. A partir dos dados que se tem até aquele momento, ela vai criar uma relação de causa e efeito, né? Ela vai entender e ela vai assim, ó, a melhor saída é essa. Só que nem sempre a melhor saída está dentro do razoável. E esse conceito do racional razoável, que é um conceito que o Husserl coloca no livro dele do Psicologia Financeira, eu acho bastante interessante, que é aquele conceito do, ó, beleza, a gente sabe que meio grau de febre, né, reduz numa proporção absurda a probabilidade de propagação de vírus e bactérias no corpo. Então, você está com um grau de febre, um grau e meio de febre, o que você está tentando, o que teu corpo está fazendo é se protegendo. Sim. Mas não é razoável para a gente, na nossa cultura, você vai falar, não deixa com febre. Não tem problema. Sim. Delira um Sim. pouquinho, vai passar uma dor, vai ter umas tremedeiras, mas vai ajudar. A primeira coisa que a gente faz é cortar a febre. A gente não acha razoável fazer isso. Só que, com base nessas informações, sem contar o que é razoável para uma inteligência artificial, nesse caso, ou até para pegar o que tu colocaste, assim, não é uma inteligência artificial, pois não é artificialmente agente, ela é uma inteligência inorgânica, né? Essa inteligência, ela talvez possa ir para o lado do não razoável em alguns momentos. Né? Não só por relação de causa e efeito, tipo, tá vendendo sorvete porque tá fazendo sol porque tá vendendo sorvete, é exatamente o contrário. Não, tô falando de coisas mais sofisticadas do ponto de vista do o que é socialmente aceitável. Não é socialmente aceitável deixar a pessoa passar febre. Sim. O teu exemplo é ótimo, Marcelo, porque é o seguinte, ó, o que são os mercados? Os mercados são produtores de riqueza, tá? A empresa está querendo aí encontrar grana. São produtores de riqueza. Riqueza é conhecimento. Se eu tenho a suposição errada de que conhecimento é antecipável, tu entende? Ou seja, tu tem lá algum agente, o governo, por exemplo, que agora, em lugar dos mercados livres e abertos, consegue precificar ativos, antecipar preços e comandar. Eu vou ter uma visão intervencionista do mercado chinesa, assim, por exemplo, que muitos hoje em dia admiram, fantástico, etc. Mas é uma visão falsa dos mercados. A visão falsa do mercado é que essa riqueza, que no fundo é conhecimento gerado, tá? Conhecimento novo gerado, ele pode ser de algum modo regido, controlado por alguma instância, seja o governo, por exemplo, que seria capaz, com inteligência artificial ou não, com o uso de inteligência artificial ou não, antecipar movimentos do mercado, antecipar preços de ativos para controlar a economia. Não é só a luta contra o intervencionismo, não é só um problema moral de ética de mercado, de defesa dos mercados abertos.
É uma luta contra um erro de conhecimento que é o seguinte: é a convicção de que os preços são antecipáveis, de que o novo conhecimento é antecipável. É justamente aquilo que tu falavas antes. E as empresas estão buscando conhecimento novo, não antecipável, que os mercados têm que ser abertos, têm que ser livres. É porque as pessoas buscam novo conhecimento não antecipável que elas têm que ser deixadas livres para descobrir esse conhecimento. Eduardo, e Marcel e Cássio até, né? Eu tenho a sensação, até porque quando a gente fala, a inteligência artificial em si, ela já é usada há mais tempo, mas assim, veio essa onda muito mais avançada, né, em 2023. E agora a gente está falando aqui no comecinho de 2024. Me parece que num primeiro momento veio essa ansiedade, esse medo, o que vai acontecer e tudo mais. Agora, depois uma certa frustração, porque também tinha uma expectativa muito alta. E aí quando vimos, né, putz, tem algumas coisas que ainda saem respostas que não fazem o menor sentido, tem algumas coisas que, claro, a inteligência artificial, ela busca num conteúdo extenso, mas a gente não sabe qual é esse conteúdo extenso, né? E o New York Times está processando porque logo no fim do ano passado eles falaram que eles não autorizavam o uso do que eles tinham de conteúdo pela inteligência artificial, e de repente isso acontece, né? Então, me parece que teve todas essas ondas, a ansiedade, o medo que vai acontecer, nossa, inteligência artificial vai resolver a vida de todas as pessoas, e de repente, não, mas espera aí, a gente precisa ter muita parcimônia quando a gente fala disso, algumas pessoas aproveitando essa oportunidade, porque é isso que a gente comentou, ela sozinha ela não é nada, né? Sozinha ela não vai dar uma resposta, precisa ter alguém que faça uma pergunta, né? Então, assim, algumas pessoas aproveitando essa oportunidade para entender isso, que eu acredito que são as pessoas que vão se destacar, que é você entender como acelerar, como melhorar, como amplificar, como gerar mais conhecimento, isso que você comentou, Eduardo, como que eu consigo ter mais acesso, né, ainda de uma forma positiva com coisas que talvez fossem mais desafiadoras e utilizam por isso, e eu acredito que essas pessoas vão se destacar, né? E ainda essa sensação de ninguém sabe muito o que vai acontecer. Marcel, o que que você acha desse momento? O que que você entende? Porque me parece que a gente está em onda, sabe? De emoções e sensações, e medo e angústia, e vai ser incrível, vamos resolver a vida, mas isso não resolve a vida. Vamos dar os empregos, não significa que as pessoas vão perder os empregos, é aquilo que a gente falou, existe uma transformação, elas têm a oportunidade de fazer coisas de formas diferentes, mas me parece que a gente fica em ondas, assim, sabe? Eu acho que vai ser bom. Meu primeiro ponto é esse. Eu não consigo olhar de forma totalmente pessimista. Eu gosto da máxima do Hayek, que o conhecimento está desperto na sociedade, e eu consigo ver que com o que a gente já fez até hoje, a gente passa a ter uma ferramenta que nos ajuda na consolidação de um conhecimento já previamente criado. Então, criar conteúdo novo, não vejo, concordo 100% com o Eduardo, não vejo que hoje o que a gente tem está pronto para fazer algo do zero. Por outro lado, pode ser um baita atalho nosso para, a partir da consolidação de conhecimento existente, utilizar a nossa criatividade como ser humano para vencer algo que a gente, como ser humano, já fez muitas vezes, que é vencer uma crise, né? A gente é um bicho bom em vencer crise, muito bom. Então, vai passar uma crise por causa da AI? Vai passar uma crise por causa da AI? Também vai passar uma crise porque os juros altos, os juros estão baixando, mas uma proporção que todo mundo queria. Também vai ter uma crise porque a gente está tendo a laninha no Brasil e a gente teve uma destruição dos grãos do Centro-Oeste, então o agro vai dar uma pipocada esse ano. Então, sabe, vai ter. E a gente é bom em resolver esses problemas. Quando a gente olha como usar esta ferramenta para resolver esses problemas, eu acho que deste lado é bom. No médio e curto prazo, eu acho que a gente consegue tirar ótimos louros. Por outro lado, eu não olho de forma tão achando que o mundo é de Poliana, não vendo que a gente pode ter, sim. Se a gente não parar e discutir de forma séria, né, em algum momento, sobre os riscos de longo prazo, então os riscos de não entender, peraí, cara, por que as pessoas vão continuar criando novo se o novo em segundos já faz parte já é consumido por uma outra empresa
né, que entrega isso e divulga isso no mundo, que você que construiu este novo não conseguiu capitalizá-lo. Então, aí a gente pode ter, que é o que o Eduardo está falando, se eu não consigo, se eu passar a entender que tudo é de todo mundo, né, qualquer conhecimento novo é de todo mundo, eu não consegui validar com pares, eu não consegui, e eu estou entendendo que a inteligência artificial é um ser humano, que ele pode, não é. Então, a gente pode ter, assim, uma quebra dos paradigmas que a gente tem como sociedade. Então, eu fico com uma visão de curto prazo, acho que a gente vai usar para o bem, mas a gente tem que discutir como sociedade que vai olhar para frente. E aí eu deixo com o Cássio e com o Eduardo para a visão deles. Eu fico pensando aqui, depois de tudo, ouvir vocês aqui numa aula, se a gente está muito focado aqui nos meios, né? E eu acho que o que o Eduardo trouxe aqui hoje para a gente traz um pouco, né, a preocupação da essência das pessoas, né? Acho que elas ainda estão no centro de tudo. E me parece que nesse aspecto da leitura que você trouxe, Marcelo, no começo da conversa, puxando aqui para o começo da conversa, será que as pessoas vão ler mais ou vão ler menos, ou estão lendo mais, estão lendo menos? Eu acredito que a gente está falando só da potencialização, está falando de uma ferramenta apenas, né? Porque me assusta quando a gente vai ver enquetes que você vê aí, às vezes até meio humorísticas, ok? Mas que as pessoas vão perguntar assim, outro dia eu estava vendo uma, e gente que não parecia ser gente desprovida de educação. Perguntava assim, fala um país que faz fronteira com o Brasil, né? E os caras respondiam, alguns respondiam ok, respondiam lá Argentina e tal. Mas se a gente falava Portugal, entendeu? Assim, Tem só numa um enquete. oceano dividindo. Então assim, eu fico pensando, pô, essa pessoa vai usar a inteligência artificial para quê? Né? Provavelmente para ver punk ou qualquer outra coisa que não agrega muito para ela. Ao passo que um cara como vocês, você, Eduardo, você, Marcel, você, Fabi, vai usar a inteligência artificial para falar assim, ó, esse artigo aqui, ele me interessa num nível mediano, eu preciso só extrair o suprassumo dele. Para hoje é o que eu preciso. Então você vai pegar o Mônica, não sei se vocês usam, que é o plugin, né, que te resume coisas que você quer consumir rápido. Mas quando você vai Eu ler, eu uso mais tô, o Perplexity, mas o Mônica está aqui para entrar. temos duas dicas aí. Quando você vai ler, por exemplo, eu estou acabando de ler a biografia do Charles Chaplin, né? E você fala, pô, cara, é uma delícia, estou lendo há meses, porque eu paro e vou ver os filmes antigos do Chaplin, conforme ela cita e conta como foi criado, eu nunca vi. Eu via lá, sei lá, você vê um ou outro ali, né? Vídeo, que é tempos modernos, que é famoso. Você vai ver aquela criação de 1912 que ele fez, você fala, cara, é por isso que idolatram tanto esse cara. Ele do nada fez coisas que são repetidas até hoje. Para isso, a inteligência artificial não me ajuda em absolutamente nada, ela até me atrapalha, né? Mas a pessoa que responde que Portugal faz fronteira com o Brasil, não tem o que a inteligência artificial possa ajudar para ela. Então, eu acho que o aspecto que o Eduardo trouxe aí de pessoas, né? Não somos apenas máquinas super desenvolvidas, somos mais do que isso, temos alma, me fez muito bem. Então, desculpa aqui fazer um pequeno podcast dentro do podcast, mas queria te ouvir, Eduardo. Alma ou o que for, tem alguma diferença aí, entendeu? Nós não conhecemos bem isso, mas tem uma diferença. Eu não quero aprofundar muito esse assunto, mas eu queria só situar assim aquela questão de como é difícil a associação entre uma pessoa verdadeira e uma máquina virtual hoje em dia. Está começando a ficar complicado. E isso me preocupa um pouco, entende? Eu vou dar um exemplo pessoal, assim, bem concreto. Quando surgiu a inteligência artificial, eu comecei a ver o pessoal falando, tá, tem inteligência artificial, tem GPT aí, ó. Tá, isso aí não vou levar muito a sério esse negócio aí. Aí fui falar com o GPT, né? E fui falar sobre filosofia de Platão. Sentei lá e comecei a escrever com ele, né? Pô, cara, começou a me responder, disse assim, pô, tá bem, tá começando a dialogar com ele, o GPT tá funcionando. Aí eu disse, eu vou complicar a vida dele, porque, enfim, a minha área de pesquisa sempre, né? Eu vou falar sobre a filosofia tardia de Platão, que é um troço mais específico, é um assunto um pouco mais complicado, assim. E aí ele começou a dialogar comigo, cara. E assim, ó, eu quase caí para trás. E como eu estava dialogando com uma pessoa no Twitter, que na verdade era um fake, né? Não tinha nome verdadeiro, né? Mas era uma pessoa que usa o Twitter de uma forma sofisticada em filosofia, sobre Platão.
E eu estava dialogando com a pessoa. E quando eu comecei a falar com a inteligência artificial sobre filosofia tardia de Platão, eu comecei a pensar assim, o meu filho disse assim, pai, como é que tu sabe que aquela pessoa que tu está falando no Twitter lá é de fato alguém que está usando perfil fake ou é um robô falando contigo? Aí é que eu tive a percepção de que, pá, tem um troço complicado aí. E isso aí está ficando cada vez mais avançado. É aquele exemplo que eu estava dando. Eu consigo pegar o Marcel agora, ou o Cássio, 30 segundos de fala dele e a imagem dele. E eu agora não tenho mais o Cássio ou o Marcel. E a inteligência artificial faz uma fala de 30 minutos sobre qualquer assunto, com o rosto e a voz do Marcel e do Cássio. Tchê, isso aí é incrível. Eu acho isso perturbador, porque agora eu começo, sem ter a presença física do André aqui do meu lado, entendeu? E daí acho que muito do que a gente comentou um pouco aqui também, a gente poderia ficar muito tempo falando, né? Mas é essa questão da regulamentação, né? De como vai ser, quais vão ser os critérios, quais vão ser as regras para isso, né? Para justamente as pessoas não serem envolvidas em coisas que, acho que até um exemplo que vocês deram no outro podcast era, se já existe as fake news, agora, né? As pseudo-pessoas e tudo mais, então a gente tem uma vulnerabilidade muito grande. Bom, esse assunto vai longe, mas a gente precisa se manter aqui no nosso Estouramos horário. todos os horários hoje. Então, bom, queria agradecer muito, Eduardo, a sua participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Muito bem-vindo sempre. Marcel, Cássio, obrigada. Esse papo maravilhoso que eu sei que todos nós aqui poderíamos ainda conversar muitas horas a respeito. Eduardo, se você puder, repetir as suas redes sociais, eu sei que você falou no outro episódio, mas como já faz um tempinho, quem de repente pegar só esse episódio aqui consegue, te seguir, te acompanhar. Eu tenho o Twitter, que é Eduardo Luft, né? E tenho o academia.edu, que é mais para quem tem interesse em trabalhos acadêmicos, coisas assim, né? Quero agradecer muito o convite de vocês, foi ótimo o nosso papo, Fabiana, Marcel e Cássio, né? Tava ótimo, mas minhas redes sociais é isso mesmo, é o Twitter ali, Eduardo Luft. Bom, Eduardo, mais uma vez te agradeço de verdade, que seja. Pode vir mais constante, adoro esses papos. Fabi, muito obrigado. Cássio, muito obrigado. E Cássio, ó, a partir do próximo tem que apresentar a Fabi diferente, viu? Depois eu te conto, eu não estava com esse cargo, não. Mas, quem quiser saber qual é, no próximo episódio. Valeu!